Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Como podemos conhecê-la? E como ela pode nos fazer mais submisso e obediente? A vontade de Deus é o desejo que Ele tem para cada um de nós, para a sua igreja e para o seu reino. A vontade de Deus é a razão pela qual Ele nos criou, nos salvou, nos chamou e nos enviou. A vontade de Deus é a expressão da sua vontade, da sua glória, do seu amor e da sua justiça. A vontade de Deus não é apenas um destino, mas uma jornada, uma missão, uma vocação. A vontade de Deus não é apenas individual, mas também coletivo, comunitário, universal. A Bíblia nos ensina que Deus é o Deus da vontade. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as vidas, o provedor de todas as necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é o Deus da vontade, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Não por acaso, nem por sorte, nem por coincidência, mas por revelação, por orientação e por confirmação. A vontade de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. A vontade de Deus é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer o seu plano, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos conhecer a vontade de Deus na prática? Como podemos saber o que Ele quer de nós, para nós e através de nós? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre a vontade. O primeiro princípio é: a vontade de Deus é fruto da sua soberania. A soberania de Deus é o seu domínio absoluto sobre todas as coisas, o seu controle total sobre todos os acontecimentos, o seu governo supremo sobre toda a história. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Ele faz o que quer, como quer, quando quer, onde quer e com quem quer. Ele não depende de ninguém, não se sujeita a nada, não se limita por coisa alguma. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é inalterável, irrevogável, infalível. Ele declara o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, dizendo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, 11. Ele opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Ele cumprirá o seu propósito para mim. Você reconhece a soberania de Deus em sua vida? Você confia no seu domínio, no seu controle, no seu governo? Você crê que Ele tem uma vontade eterna, perfeita e boa para você? Você se submete à sua vontade, para honrar a Deus e servir ao próximo? A vontade de Deus é fruto da sua soberania. O segundo princípio é: a vontade de Deus é fruto da sua graça. A graça de Deus é o seu favor imerecido, a sua bondade incondicional, a sua misericórdia infinita. Ele é o Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos salva, que nos transforma, que nos abençoa. Ele é o Deus que nos escolhe, que nos chama, que nos capacita, que nos envia. Ele é o Deus que nos dá o que não merecemos, que não nos dá o que merecemos, que nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça,
que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, 9. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Ele nos criou em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, 10. Você recebe a graça de Deus em sua vida? Você aceita o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia? Você crê que Ele te ama, te perdoa, te salva, te transforma, te abençoa? Você responde à sua vontade, para honrar a Deus e servir ao próximo? A vontade de Deus é fruto da sua graça. O terceiro princípio é: a vontade de Deus é fruto da sua obediência. A obediência a Deus é a atitude de submissão, de respeito, de confiança, de amor. É a disposição de fazer o que Ele manda, de seguir o que Ele orienta, de aceitar o que Ele permite. É a renúncia da nossa vontade própria, dos nossos interesses, dos nossos planos. É a entrega da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos dons. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é revelada, confirmada e cumprida pela nossa obediência. Ele nos diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1, 19. Ele nos promete: se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, serás bendito em tudo o que fizeres. Deuteronômio 28, 2. Ele nos assegura: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 10. Você obedece a Deus em sua vida? Você faz o que Ele manda? Você segue o que Ele orienta? Você aceita o que Ele permite? Você renuncia à sua vontade própria, os seus interesses, os seus planos? Você entrega a sua vida, os seus sonhos, os seus dons? Você conhece a sua vontade, para honrar a Deus e servir ao próximo? A vontade de Deus é fruto da sua obediência. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é a vontade de Deus, e como podemos conhecê-la. Eu quero te encorajar a buscar a vontade de Deus em sua vida, para que você possa ser mais submisso e obediente, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se que a vontade de Deus é fruto da sua soberania, da sua graça e da sua obediência. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Amém.